dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham esses descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém, ali aquele de quem se testifica que vive. É por assim dizer também, Levi que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Vamos orar mais uma vez? Deus bendito, nós te agradecemos por esta noite de alegria e de festa em nosso coração, porque relembramos, ó Deus, das obras grandiosas e graciosas do Senhor. Ó Deus, te louvamos por tudo que o Senhor nos tem feito e dado, e agora, ao nos voltarmos para a Tua Palavra, que a Tua Palavra nos faça conhecer um pouco mais e reconhecer melhor as obras do Senhor, especialmente aquelas, ó Deus, que estão relacionadas com a nossa redenção, com a nossa salvação. E que nisso, ó Deus, o Senhor nos ajude a viver um relacionamento mais próximo, íntimo e pessoal com o Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Relembrando do nosso estudo na carta aos Hebreus, nós estamos estudando esta carta que recebe o nome do povo para quem ela foi endereçada. Ela foi endereçada aos judeus convertidos do judaísmo para o cristianismo. Para estes, o nosso autor escreveu para encorajá-los para que não abandonassem o cristianismo. E então, olhando para esta carta até aqui, nós vimos um grande trecho onde nós estudamos sobre a superioridade de Cristo em relação ao judaísmo e aquilo que o judaísmo propunha. Nós falamos bastante sobre isso nos últimos meses, especialmente ressaltando que fazer uma troca de Cristo, como ele é apresentado nos evangelhos, dentro das igrejas evangélicas cristãs, por aquilo que era apresentado no judaísmo, era trocar o maior pelo menor, era um retrocesso. Antes de continuarmos, então, de acordo com o que nós vamos estudar aqui e lemos no capítulo 7, eu gostaria de fazer uma alusão àquilo que toda religião teísta, e o que é uma religião teísta? Religião teísta é uma religião que acredita num Deus. O que toda religião teísta tem em comum? O que toda religião tem em comum é que toda religião vai buscar no seu escopo doutrinário um mediador, alguém que interceda por homens diante de Deus. Se você for pesquisar todas as religiões que acreditam numa divindade, você vai encontrar dentro do conjunto de doutrinas destas religiões alguém que vai fazer um papel de mediador, um representante. E aliás, todas as pessoas que estão interessadas em alguma religião, que estão interessadas em espiritualidade, que estão interessadas na vida da fé, elas vão necessariamente procurar, até por uma questão de necessidade de informação, elas vão procurar um mediador. Nós vivemos numa época em que as pessoas, apesar de termos tanta propaganda de movimentos e de pessoas que se declaram ateus, nós vivemos numa época em que a espiritualidade está em alta. Se você fizer uma viagem para qualquer lugar aqui por perto, ou uma viagem para longe, e precisar almoçar num posto desses de gasolina de beira de estrada, quando você entrar no posto vai ter lá uma estante vendendo CDs,
na maioria de música sertaneja, você vai encontrar lá um estante vendendo revistas, e você vai encontrar um estante vendendo livros. E eu sou capaz de afirmar para vocês com a mais absoluta certeza que a maioria dos livros que estarão nessas estantes são livros sobre espiritualidade, dividindo prateleira com livros sobre autoajuda. A espiritualidade está em alta, as pessoas estão atrás disso, e elas elegem gurus, elas elegem anjos, elas elegem sacerdotes. Se elas estiverem dentro das religiões mais conhecidas, elas vão escolher pastores, padres, os famosos apóstolos modernos, cardeais, bispos, para as representar diante de Deus. A necessidade de um mediador dentro de uma religião para que o homem tenha relação com Deus é algo muito antigo. Aliás, a própria Bíblia, quando ela nos apresenta a história da nossa fé, ela mostra que a nossa adoração a Deus, o nosso serviço a Deus, começa exatamente pela estruturação e a inauguração de um sistema de sacerdotes. Um sistema onde pessoas eram eleitas para representar o povo diante de Deus. É isso que acontece logo no início da Bíblia, lá no Pentateuco. Nós vamos encontrar a instituição de uma família que se torna responsável pelo serviço de culto ao Senhor. Nós lemos nesse texto a citação sobre Abraão. Abraão, ele é pai de Isaac, Isaac é pai de Esaú e de Jacó. E Jacó ele é o gerador de 12 tribos, por causa dos seus 12 filhos que se tornam a nação de Israel. E dentro dessa nação, entre 12 tribos, uma tribo foi separada para cuidar da vida religiosa do povo. E dentro desta tribo foi estabelecido, esta tribo era a tribo de Levi, e dentro dessa tribo foi estabelecida uma ordem sacerdotal. Uma ordem de pessoas que fariam a mediação entre o povo e Deus, levariam as ofertas do povo diante de Deus e trariam as mensagens de Deus diante do povo. E é assim que a religião começou. É interessante porque nós vivemos numa época em que as pessoas tentam reviver coisas do Antigo Testamento, e hoje em dia se fala muito em levitas. Quando você ouve falar de levitas no meio de um contexto religioso, na maioria das vezes, 99% das vezes, estão pensando em músico. Tem muito músico, não é o caso da nossa igreja, mas tem muito músico que se autodenomina levita. Mas só para entender, os levitas, eles tomavam conta do tabernáculo. E o que um levita fazia? Um levita, ele armava a tenda da congregação, o lugar onde o povo fazia culto. Lá na tenda da congregação, ele tomava conta dos animais que estavam lá para ser sacrificados, dava comida, lavava os animais. Às vezes, quando eles estavam envolvidos no rito do sacrifício, imolavam os animais. O lugar ficava todo sujo de sangue. Quando terminava o dia, eles tinham que ir lá, lavar o sangue, lavar aquele lugar onde os sacrifícios foram feitos. Eles tinham que prender os animais, eles tinham que alimentar os animais, eles tinham que limpar a sujeira que os animais faziam. E também, quando sobrava um tempinho, eles cantavam. Então, para quem gosta de se dizer levita e canta, cantar é só 10% do seu serviço. Tem um bocado de coisa que você não está fazendo. Mas a tribo de Levi era a tribo responsável pelo o culto ao Senhor, e eles cuidavam disso. Dentro desta tribo existia um que era o sumo sacerdote. Este sumo sacerdote, ele era escolhido, e anualmente este sumo sacerdote, ele entrava num recinto do tabernáculo, que é chamado de Santo dos Santos, onde nenhum homem podia entrar. Nesse processo de representação, o homem não podia cortar caminho e ir direto diante de Deus, por causa dos seus pecados. Então, um representante legal, no caso o sumo sacerdote, tinha que trazer diante de Deus uma oferta para cobrir os pecados do povo, para que Deus abençoasse o povo e para que o povo se sentisse perdoado. E então este sumo sacerdote entrava uma vez por ano no Santo dos Santos, depois de ter imolado uma ovelha, de ter sacrificado uma ovelha, e ele levava o sangue deste animal. E lá dentro do Santo dos Santos tinha os castiçais feitos de ouro, tinha lá naquele lugar uma arca, e dentro desta arca as tábuas da lei, e então sobre esta arca havia uma tampa onde foi esculpido 2 querubins, um de frente para o outro, e esta tampa com estes querubins folheada a ouro também, tinha um nome, e o nome desta tampa era propiciatório.
E então, quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, ele levava aquele sangue daquela ovelha que tinha sido imolada, e ele aspergia aquele sangue sobre aquela tampa, a tampa do propiciatório, para que o pecado do povo fosse diante de Deus por aquele sangue. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. E então o que acontecia no Antigo Testamento é que anualmente o sacerdote oferecia um sacrifício para o perdão do pecado da nação de Israel. E levar este sangue e aspergir sobre aquela tampa era o cumprimento, era o ápice deste sacrifício. Essa era a função do sumo sacerdote. Como o autor desta carta aos Hebreus, ele conhecia muito bem esses ritos, porque ele também era um judeu e porque ele era um estudioso do Antigo Testamento, ele vai ajudar estes judeus que estão enfrentando um sério problema. Eles tinham se convertido ao cristianismo, mas suas famílias faziam pressão para que eles saíssem do cristianismo, para que eles voltassem ao judaísmo. E essa pressão era algo tão sério que muitos deles eram expulsos de casa, alguns deles corriam risco de vida, muitos deles perdiam todos os seus bens, muitos deles eram inclusive mortos por causa da sua fé em Cristo Jesus. E por causa disso, os que não eram martirizados, muitos deles apostatavam da fé. E então o autor da carta aos Hebreus está escrevendo para eles, para encorajá-los para que eles não largassem o cristianismo. A grande máxima que o judaísmo usava para contestar aquela religião era a seguinte: vocês, como toda religião, precisam de um mediador. O mediador do povo judeu, o mediador do povo de Israel, é aquele mediador que é descendente de Arão. Arão foi o primeiro sumo sacerdote, e o nosso mediador diante de Deus tem que ser aquele que é descendente desta linhagem, tem que ser da tribo de Levi. Vocês estão abandonando este que é o sumo sacerdote, que está realizando o sacrifício pelo povo, lá no templo de Jerusalém, para seguir a Cristo. Quem é Cristo? Primeiro, Cristo não é da tribo de Levi, portanto ele não é da linhagem sacerdotal. E então a argumentação dos judeus era a seguinte: vocês estão com um mediador que não pode mediar vocês diante de Deus. E então o autor da carta aos Hebreus precisa provar que aquele povo tinha um mediador, e que o mediador deles era realmente o único mediador eficaz, era o único mediador suficiente, era o único mediador realmente eficiente. E nesta noite eu quero conversar com vocês nos mesmos termos, porque é possível que muitos de nós estejamos aqui hoje fiados num falso mediador, porque os nossos dias são dias de muitas religiões, são dias de procura por espiritualidade, e são dias em que nós elegemos para nós mediadores diante de Deus, e se esses mediadores não forem Cristo Jesus, não for o Cristo Jesus, o Filho de Deus, qualquer um que eu tentar usar como mediador é menor e não é eficiente, e é, para a minha vida, absolutamente insuficiente. Então eu não sei qual é o teu mediador até hoje. Eu estou muito feliz que você tenha vindo aqui, porque nós vamos olhar para a palavra de Deus e nós vamos ver o que a Bíblia diz sobre a mediação de Cristo. Porque nenhum outro tem uma mediação eficaz entre nós e Deus. A Bíblia afirma que o único mediador entre Deus e os homens que realmente faz essa mediação é Cristo. Então me permita argumentar com você como o autor argumentou com eles. O ponto aqui que ele usa, e o autor da carta aos Hebreus, ele de uma forma muito inteligente, inspirado por Deus obviamente, ele faz o quê? Ele vai usar argumentos do livro dos judeus. Qual era o livro que os judeus usavam na sua igreja, na sua religião? Era o Antigo Testamento, a Septuaginta. Então o autor da carta aos Hebreus vai pegar argumentos da Septuaginta para mostrar o quê? Especialmente neste texto, ele vai mostrar que o sacerdócio de Jesus é maior que o sacerdócio judaico. E como ele vai fazer isso? Ele vai exatamente atrás de uma figura do Antigo Testamento, que é uma figura muito misteriosa. Nós temos pouquíssimas informações na Bíblia sobre essa figura, mas as informações que nós temos, apesar de poucas, são suficientes
para provar o que o autor quer provar, que o sacerdócio de Cristo é superior ao dos judeus, e por isso eles não podiam voltar ao judaísmo, que era uma troca boba, era uma troca tola, era largar o maior pelo menor. Quem quer um mediador que seja inferior a outro? Eu quero o maior de todos. Se é para me mediar diante de Deus, eu quero o maior, e eu quero o que é eficiente. E então ele vai dizer: Cristo é o maior mediador, Ele é o superior mediador. E inclusive não é na religião dos cristãos, seguidores de Jesus de Nazaré. Ele é o mediador maior, Ele é o mediador superior na Septuaginta, no livro que vocês leem. Mas como isso? Como que o livro dos judeus dizem isso? Diz. O capítulo 7, basicamente, o autor da carta aos Hebreus vai provar isso. Do versículo 1 ao versículo 10, ele vai usar o texto de Gênesis 14, de 1 a 3, o que está citado aí no capítulo 7 de Hebreus, Hebreus 7, de 1 a 3, é uma interpretação de um texto do Antigo Testamento que está lá em Gênesis, capítulo 14, dos versículos 18 até o versículo 28. Eu quero ler para vocês. A segunda parte do capítulo 7 é um outro texto da Bíblia que mostra esta figura misteriosa chamada de Melquisedeque. É a citação do texto do Salmo 110, versículo 4. São os dois lugares no Antigo Testamento onde você vai ler sobre Melquisedeque. E veja a inteligência do autor da carta aos Hebreus. Ele vai pegar dois textos do livro dos judeus para mostrar para eles que o sacerdócio de Cristo é superior, usando o livro deles. Então nós vamos hoje olhar apenas do versículo 1 ao versículo 10, que é a interpretação que ele faz de Gênesis 14, vejam aí, do versículo 18 até o versículo 24. Eu vou ler, apenas acompanhe. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abraão: dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abraão respondeu: levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra. E jurou que nada tomarei, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci a Abraão. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram, e a parte que toca aos homens, Aner, Escol e Manré, que foram comigo, estes que tomem o seu quinhão. Bom, a segunda parte deste texto, que é o que está do versículo 21 até o 24, é um texto que prova que quando Abraão entregou esses dízimos a Melquisedeque, ele não estava sozinho, ele tinha consigo alguns rapazes, estes que aparecem aí no final do versículo 24. Abraão está numa caminhada de volta de uma batalha, e ele vai ter um encontro, que é narrado aqui a partir do versículo 21, com o rei de Sodoma. Mas antes de chegar em Sodoma, ele tem um outro encontro, que este para nós é importante. É o encontro que aparece aí dos versículos 18 a 20, que foi testemunhado por outras pessoas. Não apenas, não é fruto da imaginação de Abraão. Outros estavam com ele quando isso aconteceu. Quando ele estava voltando de uma batalha, que é uma batalha que foi travada entre Abraão e alguns reis pagãos. Estes reis pagãos tinham tomado o sobrinho de Abraão, Ló, como eles sequestraram o sobrinho de Abraão, fizeram dele prisioneiro. Então Abraão reuniu 18 homens valentes que faziam parte do seu povo, da sua família, e ele, na força do Senhor, travou uma batalha contra esses reis pagãos, e o Senhor deu a vitória para ele. E quando ele voltava desta batalha, ele trazia consigo os despojos dessa batalha. Naquela época, quando alguém vencia uma guerra, eles tomavam não só os bens
daquele exército que foi vencido, mas tomavam inclusive pessoas que se tornavam escravas e que serviam aquele povo vitorioso. E então Abrão voltava com estes despojos, e no caminho alguém se interpõe diante de Abraão. E quem é esta pessoa? É uma pessoa que naquela época era muito conhecida, tão conhecida que quando este texto é escrito, Moisés não se dá o trabalho, que Moisés é o escritor deste texto, não se dá o trabalho de mencionar detalhes da vida dele. E nem Abrão, ao contar essa história, se dá o trabalho de descrever especificamente quem era, provavelmente porque era alguém muito conhecido naquele tempo. Este alguém de quem esse texto de Gênesis 14 fala, é chamado de rei de Salém. O nome dele é Melquisedeque. E então o autor da carta aos Hebreus vai usar esta informação sobre Melquisedeque para formular uma tese. A tese dele é que o sacerdócio de Cristo sempre foi superior, porque o sacerdócio de Jesus é o sacerdócio do próprio Filho de Deus. E este sacerdócio do Filho de Deus, esta mediação do Filho de Deus, sempre esteve presente no mundo. Sempre esteve. Desde o início da história, esse sacerdócio eficaz esteve presente. E quando é que este sacerdócio aparece mencionado nas Escrituras? O pregador da carta aos Hebreus, ele vai dizer, olha, o sacerdócio de Cristo é superior, porque esse sacerdócio é o sacerdócio da verdadeira mediação entre homens e Deus, e esse sacerdócio é um sacerdócio proposto por Deus. E lá no Antigo Testamento tem um tipo de Cristo, que manifesta completamente aqueles atributos próprios desta mediação, deste mediador. Quem é este mediador? Este mediador no Antigo Testamento é Melquisedeque. Quais as características dele? Bom, ele é chamado aqui de rei de Salém. Alguns argumentam que este Melquisedeque fosse na realidade Enoque. Outros dizem que ele era Sem, um dos filhos de Noé. Outros dizem que ele era um anjo. Alguns dizem que ele era uma manifestação física do Espírito Santo. Outros dizem que ele era uma cristofania, uma manifestação de Cristo. Mas se isso fosse real, em algum texto na Bíblia haveria alguma citação disso. O que nós podemos, com base no que está escrito e observando a interpretação que o autor da carta aos Hebreus faz, é que Melquisedeque na realidade era alguém que fazia parte da geração de Noé, porque ninguém sobreviveu ao dilúvio exceto as 8 pessoas que estavam na arca. Essa história é contada depois do dilúvio. Todos que moravam sobre a terra naquela época eram descendentes da família de Noé. Agora, este descendente aqui de Noé não era filho nem parente de Abraão, e portanto ele não é alguém que compõe a linhagem judaica. E então, para aqueles leitores lá do Novo Testamento, seria um gentio, alguém que não fazia parte deste povo, que é o povo sobre o qual foi feita a promessa. Mas apesar disso, este homem aparece lá em Gênesis, e aparece aqui com uma descrição fantástica. Qual é a descrição que é feita dele? Primeiro, ele aparece como um sacerdote, porque quem recebe dízimos e quem pode abençoar pessoas é um sacerdote. Alguém que é autorizado por Deus para ser um mediador entre os homens e Deus. Antes que a linhagem sacerdotal fosse estabelecida, já havia um mediador sobre a terra que fazia mediação entre homens e Deus, e o nome dele era Melquisedeque. Ele era rei de Salém. Rei de Salém, naquela época cada cidade tinha um rei. Seria o prefeito hoje, mas era um rei que era um rei para sempre, não tinha eleição, não tinha mudança, ele era o rei. O texto não diz desde quando ele era rei e nem quando termina o reinado dele, apenas diz que ele era rei. O texto diz, tanto lá no texto que nós lemos de Gênesis, quanto aqui em Hebreus capítulo 7, diz que ele era um homem sem linhagem, ou seja, ele não tinha uma descrição de quem eram seus pais, e ele não tem descrição de quem são seus filhos. Ele não tem linhagem, ele não tem descendente, ele não tem genealogia. Ele é alguém que simplesmente, nesses aspectos, está extremamente relacionado com a própria figura de Cristo. Ele é alguém eterno, ele existe desde o princípio. Não há um tempo em que Cristo não existiu, e não haverá um tempo em que ele não existirá.
Não há um tempo em que Cristo não foi rei, assim como não existirá nenhum tempo em que Cristo não será rei. Ele é rei para sempre. Além disso, alguns aspectos interessantes sobre este homem. É dito que o nome dele é Melquisedeque. Esta palavra Melquisedeque, dentro da língua hebraica, na realidade é a junção de duas palavras. Duas palavras. A primeira, Mel, que significa rei. E a segunda palavra, que é a palavra tzadik, é a palavra de justiça. É o termo hebraico para justiça. Então, quando o autor da carta aos Hebreus faz referência a Melquisedeque, ele chama-o primeiramente de rei, está aí no versículo 2, primeiramente se interpreta rei de justiça. Por que rei de justiça? Porque esse era o nome dele. Segundo, ele era o rei da paz. Por quê? Porque a cidade dele era a cidade de Salém. Essa cidade existia. Ela era próxima à região de Sodoma e Gomorra. Só que a palavra Salém é uma transliteração da palavra Shalom. Ele é rei de Shalom. O nome da cidade dele era Paz. E então o que é dito sobre este homem? Que ele é um rei de justiça e ele é um rei de paz. Quem mais em toda a Escritura é descrito como um rei de justiça e como um rei de paz, senão o próprio Senhor Jesus? E então o que o autor está fazendo? Ele está construindo uma ligação direta entre Melquisedeque e Cristo. Ele é alguém que existe e não tem precedente. Ninguém sabe quem são seus pais e ninguém sabe qual é a sua geração, porque ele é alguém que não tem genealogia, assim como nós sabemos que Cristo é eterno. Embora ele tenha nascido no tempo, nós sabemos que ele existe eternamente. Então essas duas figuras estão ligadas dentro das Escrituras. Cristo foi aquele que foi prometido como sendo o verdadeiro consolador, o príncipe da paz, o rei de justiça, e em todo o Antigo Testamento só há mais uma única figura que é descrita como um rei de justiça e um rei de paz: Melquisedeque e Cristo. Aí eu vou adicionar uma coisa que o autor da carta aos Hebreus não fez. Não fez porque, como ele estava argumentando com o judeu, não ia funcionar esse argumento, mas para nós que estamos aqui no século 21, funciona. Se você lembrar lá do texto de Gênesis 14, quando Melquisedeque veio ao encontro de Abraão, o que ele trazia consigo? Olha para o texto aí. Ele trazia consigo duas coisas que nós temos aqui hoje. Ele trazia consigo pão e ele trazia consigo vinho. Essa eu deixo para vocês. Com o que estes dois elementos, pão e vinho, estão relacionados na Bíblia? Estão relacionados com Cristo. E então o que o autor da carta aos Hebreus está fazendo é mostrar exatamente o seguinte: só existe um correspondente muito aproximado, um correspondente idêntico a Cristo dentro da linha sacerdotal que é apresentada no Antigo Testamento. E não é um sacerdote da linhagem de Levi, não é um sumo sacerdote da linhagem de Arão, mas é um sacerdote que aparece lá em Gênesis misteriosamente, e o nome dele é Melquisedeque. Por isso que o autor da carta aos Hebreus diz que Jesus é um sumo sacerdote superior, porque ele é da ordem de Melquisedeque. E daí você me pergunta assim: pastor, tudo bem, deu para entender que esta figura ela tem todos os atributos de um sacerdote, está conectada com Cristo. Agora, qual é o elemento que prova a superioridade desta linha sacerdotal? Bom, o argumento é exatamente o fato de que Abraão pagou dízimos a ele. Abraão era aquele que tinha recebido a promessa de Deus que de ti farei uma numerosa nação. Este Abraão. É deste Abraão que vem o povo de Israel, que é chamado na Bíblia de povo de Deus. Levi, que dá origem à tribo, é a terceira geração depois de Abraão. Abraão, quando voltou com aqueles despojos da guerra contra os reis pagãos, onde ele foi socorrer Ló, ele trazendo esses despojos encontra com Melquisedeque, que traz pão e vinho, que nós sabemos que são sinais de aliança, símbolo de aliança, desta aliança de Cristo.
quando eles se encontram, Abraão, que é o herdeiro da promessa, recebe a bênção de Deus pelas mãos de Melquisedeque. O texto diz que Melquisedeque o abençoou. E então o primeiro argumento é o seguinte: quem abençoa quem? O menor abençoa o maior, ou o maior abençoa o menor? Qual que é a lógica? A lógica é óbvia. Em toda a Bíblia, o que abençoa é maior do que o que é abençoado. Segundo, os sacerdotes é que receberam a autorização de Deus, a ordem de Deus para receberem dízimos do povo. O povo pagava dízimos a Deus, entregando-os aos sacerdotes. Agora, em Abraão, não só a linhagem de Davi recebe a bênção da linhagem ou do sacerdócio de Melquisedeque, ou seja, o sacerdócio oriundo da linhagem de Levi é menor do que o sacerdócio de Melquisedeque, porque Melquisedeque abençoa Abraão, que é o ascendente, aquele que dá origem à linhagem de Levi. E também Abraão pagou dízimos a Melquisedeque, ou seja, a linhagem sacerdotal que vai surgir a partir de Abraão, que é a linhagem de Levi, pagou dízimos a uma outra linhagem que é superior. Por isso que eles pagaram a linhagem de Melquisedeque. Então o autor da carta aos Hebreus diz assim: vocês que estão deixando o judaísmo, estão deixando o cristianismo e voltando ao judaísmo, vocês estão trocando um sacerdócio que é superior, que é o sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, por um sacerdócio inferior, que é o sacerdócio faraônico, da ordem que vem da tribo de Levi. E quem está dizendo isso? Não é o Evangelho. Quem está dizendo isso é o livro de vocês. É a Bíblia de vocês, é a Septuaginta que diz isso. Este texto não foi ditado por Cristo, esse texto foi ditado na Bíblia de vocês, foi escrito no livro de vocês. É isso que o autor está dizendo. Dos versículos 4 aos versículos 10, o que o autor faz é essa explicação que eu acabei de fazer a vocês. E então o que este texto, em resumo, nos ensina é que Melquisedeque, ele tipifica o reino de justiça e paz do Filho de Deus. Ele é lá em Gênesis uma tipologia, uma anunciação do rei de justiça, o rei que é o verdadeiro Filho de Deus, do rei que é Jesus Cristo. O que Melquisedeque representava no seu tempo é o reinado que o próprio Deus estabeleceria sobre essa terra através de Cristo Jesus. E Abraão teve contato com isso, foi abençoado por este rei de Salém. O que esta argumentação também nos leva a compreender que Melquisedeque tipifica o próprio Filho de Deus, o próprio Jesus Cristo, porque todos os atributos dele são semelhantes aos atributos de Cristo, e o que ele realizou por Abraão é algo que só Cristo pode fazer. É em Cristo que nós somos abençoados, e é Cristo que faz a mediação entre nós e Deus. E então o autor está nos ensinando o seguinte: este homem do Antigo Testamento, que não tem genealogia, que não tem começo, que não tem fim, é um tipo de Cristo. Ele é alguém que é descrito como alguém eterno, ainda que a gente saiba que ele era um homem, e que embora a Bíblia não tenha esse registro, mas ele deve ter nascido de alguém, ele deve ter morrido um dia, mas o seu reino, aquilo que ele tipificava, era algo eterno. E os hebreus não questionavam isso, eles sabiam disso. Muito pelo contrário, eles respeitavam isso. E então ele está dizendo: o que está faltando para vocês é fazer essa conexão entre Melquisedeque e Cristo. E se vocês fizerem essa conexão, vocês não vão abandonar o cristianismo para correr atrás daquilo que diz o judaísmo. E eu quero dizer o mesmo para você que está aqui nesta noite. Se você crê que a Bíblia é realmente a palavra de Deus, então você tem que considerar esses argumentos que são bíblicos. Não há ninguém superior a Cristo fazendo mediação entre nós e Deus. Jesus Cristo é o único e suficiente mediador entre nós e Deus. Se você quer encontrar o Senhor, se você quer conhecer ao Senhor, se você quer se relacionar com o Senhor, você precisa de Cristo. Ele é o Rei de justiça e de paz.
Ele é o Deus cheio de toda misericórdia e de toda graça. Ele é o Deus conosco, Ele é o Deus presente. Ele esteve em todas as páginas do Antigo Testamento, e Ele esteve em todas as páginas do Novo Testamento, e Ele está aqui hoje. Sempre surgiram homens e sempre surgiram instituições alegando serem mediadores entre Deus e os homens. Mas a Bíblia diz que só há um mediador, e este mediador é Jesus Cristo. Você não pode ignorá-lo, você não pode fazer de conta que não o conhece, você não pode dizer que não sabe nada sobre ele, porque hoje pelo menos você já ouviu muita coisa sobre ele. Jesus Cristo é o Senhor. Melquisedeque lá no Antigo Testamento o representava. Hoje nós temos o privilégio de conhecê-lo de uma maneira muito profunda e grande através das páginas do Novo Testamento. E então esse texto e esta argumentação do autor da carta aos Hebreus, fazendo essa conexão entre Melquisedeque e Cristo, nos ensina algumas lições e eu quero concluir com elas. Primeiro, nós vivemos numa época em que, por causa desse misticismo religioso, esse espiritualismo do povo, tem muita igreja tentando recuperar ritos do judaísmo e trazer para hoje. Tem igreja aí reconstruindo arca, tem igreja aí reconstruindo castiçal, tem igreja reconstruindo a ordem sacerdotal, tem igreja até que conseguiu reconstruir o templo de Jerusalém. Pastor deixou a barba crescer para ficar parecido com Moisés, para ficar parecido com um sumo sacerdote da ordem judaica. Isso é a coisa mais ridícula que pode acontecer, porque isso é trocar o superior pelo menor. Isso é uma troca tola, isso é engano, isso é ilusão, isso é trocar o único que pode mediar, homem e Deus, por gente que nunca pode mediar ninguém, nem a si mesmo diante de Deus. Então não se iluda com a glória desses falsos templos que são levantados hoje. Não se iluda com essas escolas sacerdotais que são vestidas por falsos ministros hoje. Não se iluda por esse modismo judaizante que tem nascido dentro das igrejas. Porque o que nós lemos aqui hoje é que Cristo não é desta linhagem, não é deste tipo de sacerdócio. Cristo é mediador de uma aliança superior, de uma ordem superior, e Ele é realmente o único que morreu na cruz por você. Não foi nenhum sacerdote da linhagem de Arão que subiu na cruz para salvar a nossa vida. Eles cumpriram o papel deles dentro do tempo deles, mas chegou a hora em que Cristo chegou para realizar um sacrifício definitivo. Voltar ao judaísmo é um erro, tanto como é um erro abandonar Cristo por qualquer outra religião. Segundo, nós temos um assunto nesse texto, que é o assunto dízimo, que nós não gostamos muito de falar sobre isso, mas eu preciso dizer, porque isso está estampado nesse texto. E de uma maneira muito curiosa, o texto que nós lemos de Gênesis não é um texto de lei. A lei vai ser dada por Deus lá em Êxodo, no capítulo 20. Então, o princípio de devolver a Deus o dízimo, é um princípio que foi estabelecido lá no princípio da Bíblia. Não foi dentro de um contexto de lei. Não é lei cerimonial que cessou. Não é lei civil de Israel, é princípio universal, estabelecido pelo próprio Deus. Então, tem muita gente por aí dizendo que dízimo é coisa do passado. Infelizmente, nós vivemos numa época que falar de dízimo ficou antipático. Por quê? Porque tem um monte desses falsos ministros que levantam esses mega templos, que abusam da fé das pessoas. Igrejas que fazem extorsão sobre as pessoas. E isso fez com que a gente ficasse com medo de falar de dízimo. Mas dízimo é uma bênção de Deus. Eu não posso deixar de obedecer algo que foi estabelecido antes da própria lei. É princípio universal de Deus para a minha vida. É bênção de Deus para a minha vida. Ora, Deus nos dá tudo. Quem somos nós para deixar de obedecer a Deus naquilo que Ele pede?
Você pensa que Deus precisa de algum dinheiro seu ou meu? Ele não precisa. Ele é dono do ouro e da prata. Aliás, Ele é dono do mundo inteiro. Aliás, Ele é dono do universo inteiro. Aliás, Ele é dono de tudo. Ele não precisa. O Novo Testamento diz que Ele é aquele que colhe onde Ele não plantou. Sabe como que Deus trouxe o mundo à existência? Não foi com dinheiro. Foi com a palavra do seu poder. Ele disse, haja. Por que a gente traz dinheiro para a igreja? Por que a gente paga dízimo? Porque Deus estava preocupado em fazer com que nós não nos tornássemos idólatras ao dinheiro e aos tesouros que Ele mesmo nos dá. Deus estava preocupado com que a minha vida não fosse uma corrida louca, que fosse apenas uma corrida louca atrás de tesouros deste mundo. Por isso Ele me faz lembrar mensalmente, semanalmente, anualmente, que tudo que eu tenho vem das mãos dEle. E que se Ele quiser, Ele me tira tudo da noite para o dia. Então trazer 10% aqui não tem a ver com o que Deus precisa, tem a ver com o que eu preciso. Eu preciso dizer para o meu coração todos os dias que o meu Deus habita no céu e não dentro da minha carteira. Então para com essa desculpa, eu não gosto desse assunto de dízimo porque tem muito pastor pilantra por aí. Para, que isso é desculpa. Isso é desculpa para você continuar idolatrando o dinheiro e servindo ao dinheiro. Eu te desafio a servir a Deus. E servir a Deus implica em não servir a mais ninguém, porque Deus é exclusivista. Dízimo é um assunto sério para adolescente, para jovem, para adulto, para criança, para idoso. Porque é um jeito de eu adorar a Deus. E é um jeito de eu disciplinar o meu coração para que eu não adore o dinheiro. E ponto. 3. Terceira lição desse texto para nós é que Deus, em meio a todo o paganismo, em toda a história, sempre teve um remanescente fiel. Lá em Gênesis 14, depois da destruição do mundo com o dilúvio, no início desta nova geração, a terra já estava cheia de pagãos. Mas mesmo em meio ao paganismo existia um rei, que era um rei de paz, era um rei de justiça, era um rei que representava Cristo. Naquele tempo lá. E em todas as eras Deus sempre manteve um grupo fiel, um remanescente fiel. Você quer servir a Deus? Eu sugiro a você que você teste o lugar onde você está. Procure um remanescente fiel, um povo que tenha um coração voltado para as Escrituras, comprometido com a palavra de Deus, comprometido com a verdade, que não negocia a verdade para encher a igreja, que não negocia a verdade para passar a mão nas suas costas, que não negocia a verdade para bater nos seus ombros e concordar com tudo que você faça. Deus sempre teve e sempre terá um remanescente fiel. Quando você achar que você está sozinho, olhe ao seu redor, porque você verá que Deus sempre mantém um grupo fiel. Aqueles irmãos estavam sendo tentados a abandonar o judaísmo, abandonar o cristianismo. E este pregador os encoraja dizendo, vocês precisam permanecer, que ainda que vocês fiquem sozinhos, vocês estão, na verdade, não troque o que é superior pelo que é inferior, mesmo que você não seja a maioria. 4, este autor da carta aos Hebreus dá uma grande prova em toda a carta da importância de se estudar toda a Bíblia e não apenas textos isolados. Porque ele argumenta o tempo inteiro, a carta aos Hebreus inteira é uma argumentação com uma heresia, usando o livro de onde eles estavam distorcendo a verdade e extraindo as heresias. O judaísmo se desviou da verdade. E o autor da carta aos Hebreus, por ser um profundo conhecedor do Antigo Testamento, ele vai extrair as ricas verdades sobre Cristo que já estão lá. Tem muita gente que diz assim, olha, como nós cremos em Cristo Jesus e nós estamos numa nova dispensação, eu não preciso ler o Antigo Testamento, basta eu ler o Novo. Deixa eu dizer para você, todo o impacto do Novo Testamento só pode ser sentido a partir das páginas do Velho. Ou seja, em outras palavras, o que dá poder e impacto às páginas do Novo é o conhecimento das páginas do Velho Testamento.
Então, Bíblia não é para se estudar apenas o Evangelho de João, como muitos querem, e nem apenas o livro de Salmos. Bíblia é para ser lida de capa a capa. Nós estamos estudando aqui às quartas-feiras o livro de Gênesis, começamos lá. Eu não sei quanto tempo vai levar, mas quando nós terminarmos Gênesis, nós vamos para Êxodo. E depois nós vamos para Levítico, de novo, que eu já estudei Levítico aqui. Aliás, nessa igreja, eu estava contando esses dias, eu já tive o privilégio, nesses 10 anos, nós estudamos de forma completa 20 livros da Bíblia, de forma completa. Só falta mais 46. Nessa média aí, mais uns 20 anos a gente termina. Estudar a Bíblia é uma condição irrevogável para um cristão. Eu não posso ser um cristão se eu não tiver disposição para ler a Bíblia. E por último, que tem a ver com esta noite e tem a ver com a pergunta que eu fiz para vocês no início: quem é o seu mediador? Esse texto nos mostra que o acesso a Deus sempre foi e sempre será por meio de Cristo Jesus. Vou repetir: o acesso a Deus sempre foi e sempre será por meio de Cristo Jesus. Lá no Antigo Testamento, os homens que tinham intimidade com Deus por meio da mediação do Filho de Deus. No Novo Testamento, os homens que tinham intimidade com Deus pela mediação do Filho de Deus. Hoje, os homens que têm intimidade com Deus têm intimidade com Deus pela mediação do Filho de Deus. Eu estava pregando às 5 horas da tarde lá na igreja de Taquarivaí, e nós usamos o texto do livro de Salmos, Salmo de número 19. E o Salmo de número 19 faz algo fantástico. Até o versículo 7, até o versículo 6, o salmista diz que Deus se revela através da criação. Um dia discurso, outro dia. É um discurso extremamente empolgante, é um discurso extremamente eficiente. Deus mostrando quem Ele é através da criação. A partir do versículo 7, ele vai mostrar que Deus se revela também através da palavra. Ele se revela de forma especial. Mas quando chega lá no versículo 10, ele diz: o problema é que eu não consigo discernir as minhas faltas. O problema é que eu não consigo ser irrepreensível. O problema é que quando eu acho que eu estou acertando, eu me torno um soberbo. Enquanto eu queria que as minhas palavras fossem agradáveis, que o meu coração fosse agradável a Deus, eu não consigo, porque eu não consigo ler perfeitamente a criação, eu não consigo ler perfeitamente a Bíblia. Então como é que eu resolvo o meu problema? E o salmista Davi termina dizendo: o Senhor, Ele é a minha rocha, Ele é o meu redentor. Ele está dizendo: olha, ainda que eu não conheça todas as páginas da Bíblia e tenha dificuldade para conhecê-la, ainda que eu não consiga compreender Deus na criação, só há um jeito de eu conseguir realmente experimentar um relacionamento íntimo com Deus, e é através de um Redentor, é através de Cristo Jesus. Ele é a rocha, Ele é o fundamento da minha vida, é Ele que me dá esperança, é Ele que me dá garantia. Eu não tenho como acessar a Deus se não for por Cristo. Essa é a mensagem do Evangelho, essa é a mensagem da nossa igreja. Se você vir aqui, não importa qual domingo você venha, é isso que você vai ouvir, porque este é o nosso maior tesouro, esta mensagem gloriosa de que Deus só pode ser acessado por Cristo. E Cristo com doçura disse a todos nós: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. E Cristo disse: crê em mim, tenha a vida eterna. Quem não crê já está condenado. Cristo disse: eu dou a vida pelas minhas ovelhas, eu as conheço e elas me conhecem. Cristo disse: nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Pode até quebrar um copo, mas não vai se perder. Cristo disse que ainda que a minha vida seja como aquele copo ali, um caco, Ele reconstrói.
Eu vou concluir já que eu comecei, porque Ele é a água da vida. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela mediação do teu Filho Jesus, que aliás é a única certeza que nós temos de que quando oramos aqui, o Senhor recebe a nossa oração na glória. Porque sabemos, ó Deus, que estamos debaixo da mediação de Cristo Jesus. Então nesta hora, ó Deus, a minha oração nesta noite é que se há alguém aqui ainda, ó Deus, que tem buscado pela mediação de instituições, de outras religiões, de pessoas, conhecer e se relacionar com o Senhor, nesta noite, ó Deus, fique claro e haja nesse coração, ó Deus, o convencimento do teu Santo Espírito, conforme a tua palavra, de que só existe um verdadeiro mediador, do começo ao fim da Bíblia, eficiente entre nós e o Senhor. E este é o teu Filho Jesus, representado no Antigo Testamento pelo tipo Melquisedeque, no Novo Testamento anunciado pelo Evangelho e pela própria encarnação, porque Ele esteve entre nós, anunciado para nós hoje pelas páginas do Evangelho, e feito acreditado em nosso coração pela ação do teu Santo Espírito. Que assim, ó Deus, o teu Espírito interiorize, ó Deus, estas palavras que aqui foram anunciadas, para que todos que estão aqui nesta noite saiam daqui, ó Deus, com a mais absoluta convicção que só podem ser ouvidos pelo Senhor, que só podem ser atendidos pelo Senhor, que só podem desfrutar de comunhão com o Senhor, que só podem ter paz com o Senhor por meio de Jesus Cristo. E assim, ó Deus, ninguém se engane, porque nós não podemos ignorar, e nós não podemos, ó Deus, abrir mão de maneira alguma deste favor gracioso que o Senhor nos oferece por meio de Cristo Jesus. Que o Senhor quebrante os nossos corações para que nós entendamos isso e creiamos nisso. Que nós, ó Deus, não nos iludamos, ó Pai, com essas novidades que na realidade são antigas, trazidas para dentro de muitas igrejas, que tiram o foco de Cristo e colocam o foco em pessoas. Que nós, ó Deus, nos apliquemos ao estudo da Tua Palavra, que nós obedeçamos aos preceitos do Senhor, aqueles que são estabelecidos antes da própria lei, como por exemplo o dízimo, que nos ajuda a lembrar que nós só temos um único Deus e é a Ele que nós devemos servir, é o Senhor. Mas principalmente, ó Deus, que nós tenhamos em Cristo Jesus o nosso único e suficiente Salvador e Senhor, mediador entre nós e o Senhor. Esta oração que fazemos agora, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.